Quando dormimos mal, podemos nos deparar com a dificuldade de distinguir a realidade de um sonho. Isso nos leva a questionar como saber o que é verdadeiro ou não. Para os cientistas, algo é considerado real se suas propriedades podem ser determinadas antes de serem medidas. Por exemplo, uma maçã pode ser verde mesmo quando ninguém está olhando para ela, de acordo com esse princípio. No entanto, o mundo quântico parece desafiar essas regras familiares. Recentemente, 3 cientistas receberam um prêmio Nobel por provar que nosso universo não é localmente real. Mas o que isso significa? Imaginem 2 pessoas, Ana e Luke, posicionadas em lados opostos do nosso sistema solar. 2 moedas são lançadas a partir do centro do sistema solar, cada uma em direção a um dos observadores. Bem-vindo ao mundo curioso de Jerry. De acordo com a mecânica quântica, é impossível prever de que lado a moeda cairá. Os resultados são aleatórios. Mas, surpreendentemente, quando Ana mede as moedas e obtém as cabeças, ela instantaneamente sabe que a moeda de Luke deveria ter caído em coroa. E, incrivelmente, ela pode continuar prevendo os futuros resultados de Luke com base no que ela mediu, mesmo que estejam separados por bilhões de quilômetros. Parece haver uma espécie de conexão telepática entre as moedas. Esse experimento de pensamento é conhecido como o paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen. Parece algo impossível, mas é assim que o universo funciona no mundo quântico. A questão é como algo pode se comunicar mais rápido que a luz, e isso levanta questões intrigantes sobre a essência da nossa realidade e como o universo muda de previsível para aleatório. Essas reflexões nos fazem questionar o que é estranho e misterioso no nosso universo e como nossa compreensão da realidade pode estar apenas começando a arranhar a superfície de suas maravilhas. Os cientistas da mecânica quântica, em um primeiro momento, acreditavam que o mundo era determinista. Eles pensavam que, ao saber certas propriedades sobre um sistema físico, seria possível determinar tudo sobre esse sistema no passado e no futuro. No entanto, a descoberta do fenômeno do emaranhamento quântico desafiou essa visão. O emaranhamento quântico descreve um estado em que 2 partículas ficam conectadas, independentemente de quão distantes estejam. Mesmo que o par emaranhado esteja em lados opostos do universo, elas permanecem interligadas. Esse fenômeno pode ocorrer instantaneamente, independentemente da distância entre elas, parecendo desafiar a ideia de que nada pode viajar mais rápido que a luz. Quando as partículas emaranhadas são medidas, o estado quântico de uma delas é instantaneamente determinado, mesmo que estejam a centenas de quilômetros de distância e em intervalos de tempo extremamente curtos, da ordem de bilionésimos de segundo. Isso sugere que as partículas emaranhadas podem estar se comunicando em velocidades milhares de vezes mais rápidas que a luz. Essa descoberta levanta questões intrigantes sobre a natureza da realidade. Se as propriedades das partículas só são determinadas quando medidas, isso poderia implicar que nosso universo não é local e real, pelo menos em parte. E se uma ou ambas dessas premissas estiverem erradas, isso pode desafiar nossa compreensão atual da realidade. Definir o que é real é uma tarefa complexa. Há coisas que não vemos, como partículas subatômicas, mas sabemos que elas existem. Também não podemos tocar o ar, mas sabemos que está presente. A realidade, especialmente no contexto da mecânica quântica, é uma área de estudo fascinante e em constante evolução para os cientistas. Em física real, objetos têm propriedades definidas, independentemente de serem ou não medidos. Isso significa que, por exemplo, uma árvore que cai em uma floresta faz um som, mesmo que não haja ninguém lá para ouvi-lo. O conceito de local implica que os objetos só podem ser influenciados pelo ambiente e que essa influência não pode viajar mais rápido do que a luz. É importante para o nosso mundo ser real porque isso permite que a física, como Isaac Newton acreditava, preveja o comportamento dos objetos com base em suas posições, velocidades e forças que os afetam. No entanto, o mundo quântico muitas vezes apresenta uma natureza indeterminada, sendo, por vezes, aleatório ou imprevisível. Em experimentos quânticos, como com átomos radioativos ou partículas em uma fenda dupla, certos aspectos parecem ser completamente aleatórios. Você pode prever padrões gerais de comportamento,
mas não pode determinar exatamente quais partículas vão ou não sobreviver ou onde elas vão pousar. Albert Einstein acreditava que o emaranhamento quântico não estava violando o princípio do local realismo, mas sim que a física quântica era incompleta. Ele acreditava que variáveis ocultas conectando as partículas emaranhadas eventualmente seriam descobertas. No entanto, 3 cientistas, John Clauser, Alan Aspect e Anton Zeilinger, foram agraciados com o Prêmio Nobel por provar que essas variáveis ocultas não existem. Eles chegaram à conclusão de que uma partícula emaranhada não possui propriedades definidas até que alguém as meça, e, portanto, essas propriedades não podem ser conhecidas ou previstas de forma alguma antes da medição. Essa descoberta levanta questionamentos sobre a natureza fundamental do mundo quântico e sua relação com a nossa compreensão clássica da realidade. A teoria da realidade proposta pelos físicos de Los Angeles, baseada em padrões periódicos ou cristais, sugere que o universo pode ser construído em uma estrutura cristalina de múltiplas dimensões. Os cristais, que podem ser de diferentes formas e dimensões, são usados para criar padrões em dimensões menores, gerando o que os físicos chamam de quase-cristais. Essa teoria considera um cristal 8D projetado para criar um quase-cristal 3D que é considerado uma subestrutura fundamental de toda a realidade. O alicerce básico desse quase-cristal 3D é chamado de tetraedro, que é um triângulo tridimensional com todos os lados do mesmo comprimento. O comprimento desse tetraedro é teorizado como a menor unidade de comprimento existente, conhecido como comprimento de Planck, que é extremamente pequeno, 10 elevado a menos 20 vezes o tamanho de um próton. A teoria sugere que cada tetraedro representa um pixel 3D da nossa realidade, e cada tetraedro só pode existir em alguns estados específicos. O estado de um tetraedro afeta o estado de outros tetraedros que preenchem todo o espaço do universo. Isso levanta questões sobre como os estados dos tetraedros são determinados e quem ou o que dita esses estados. Muitos físicos acreditam que a realidade é feita de informações, mas a informação é, em essência, significado expresso através de símbolos. E o significado é uma comparação ou uma capacidade de perceber algo relativo a outra coisa. A teoria sugere que essa comparação e significado exigem escolha e, portanto, consciência. Se essa teoria for verdadeira, sugere que a realidade pode ser um produto da consciência. Isso levanta questões profundas sobre a natureza da realidade e como nossa percepção e consciência podem influenciar a estrutura fundamental do universo. Vale ressaltar que essa é uma teoria complexa e ainda objeto de debate entre os físicos. A ciência está constantemente buscando compreender o funcionamento do universo e a verdadeira natureza da realidade. A hipótese da simulação, proposta pelo filósofo Nick Bostrom e discutida por alguns cientistas, sugere que há uma chance de 50% de estarmos vivendo em uma realidade simulada. Se de alguma forma pudéssemos provar que estamos em uma simulação, como poderíamos fazer isso? Para começar, a ideia é considerar que o hardware que criou a simulação não tem poder de computação infinito, pois se tivesse, não conseguiríamos distinguir nossa realidade de uma realidade virtual criada com perfeição. Portanto, precisamos encontrar maneiras de fazer a simulação se revelar, como criando experimentos que sobrecarregariam um computador teórico com recursos finitos de computação. Os cientistas estão buscando evidências desse artefato deixado pela existência do hardware de computação na realidade simulada. Uma pista possível é a velocidade da luz, que permanece a mesma, independentemente do observador. Essa velocidade tem um limite superior e não pode ser explicada pela física atual. Se a nossa realidade é uma simulação, esse limite de velocidade da luz pode ser um indicativo de que existe um container, de tamanho específico de espaço e tempo associado a cada operação por segundo que o computador da simulação pode realizar. Outra indicação intrigante é que, se a simulação estiver sendo executada em um computador, a capacidade de processamento determina o tamanho do container do espaço-tempo. Assim, a velocidade da luz, que é o limite superior, tem uma relação com o tamanho desse container, que seria aproximadamente 300 mil quilômetros. Essas especulações e evidências sugerem que nossa realidade pode ser uma simulação, mas ainda são hipóteses em discussão e não foram comprovadas de forma definitiva.
A hipótese da simulação levanta questões profundas sobre a natureza de nossa existência e a possibilidade de que estejamos vivendo em uma realidade criada por alguma forma avançada de computação ou inteligência. É um assunto fascinante para a ciência e a filosofia explorarem. Os filmes e videogames geralmente adotam o ponto de vista dos personagens para nos proporcionar uma experiência imersiva. O que vemos na tela e ouvimos dos alto-falantes é uma experiência integrada que serve ao propósito de nos entreter e envolver com a história. Quando discutimos a hipótese de simulação, isso nos leva a questionar o propósito da consciência. Se aceitarmos que estamos vivendo em uma realidade simulada, a consciência pode ter uma função clara: ser uma interface subjetiva integrada que nos permite experimentar a simulação. No entanto, a questão de como a consciência pode surgir e qual sua utilidade ou vantagem evolutiva ainda é um mistério. Se um dia os cientistas conseguirem simular seres conscientes, a probabilidade de estarmos vivendo em uma realidade simulada aumentaria. Atualmente, já foram feitas simulações em nível atômico e molecular, e com o progresso contínuo da tecnologia, poderíamos alcançar simulações em nível humano no futuro. Se estamos de fato em uma simulação, podemos nos perguntar se temos livre-arbítrio ou se somos programados para agir de certas maneiras. Talvez o objetivo do criador da simulação fosse observar o que faríamos sem instruções específicas. Os anos que passamos experimentando nossa realidade poderiam ser apenas minutos para o criador da simulação. No entanto, a questão de dar consciência a um personagem em um jogo é muito além da tecnologia atual. A consciência é um mistério complexo que ainda não compreendemos completamente. No final, a pergunta sobre a verdadeira natureza do universo e se vivemos em uma simulação é um debate interessante e especulativo. Não temos respostas definitivas, mas a ciência continua a buscar um entendimento mais profundo da realidade e da consciência. O que você acredita que é o universo? A resposta pode permanecer incerta, mas é um assunto fascinante para refletir e debater. Obrigado por assistir. Deixe suas opiniões nos comentários.